E participação dos usuários da rede de saúde, a TV, a empresa. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Hoje, dia 24 de abril, última quinta-feira do mês, último dia de programa do mês de abril. A gente está aqui no estúdio da Rádio Revolução, no Instituto Municipal Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, para começar essa manhã de quinta-feira mais um programa para vocês. Na técnica, meu amigo Luiz Borges, obrigada mais uma vez pela presença. Sei que é difícil para você acordar cedo. Dorme até tarde, acorda, tem dificuldade para acordar cedo, é normal. E aqui no estúdio da Rádio Revolução, os usuários do CAPS, da Saúde Mental, CAPS Raul Seixas, aqui no Engenho de Dentro também. Agradecer a Adriana, que é... Adriana? Camila. E eu, desculpa, Camila. É a primeira vez que eu disse, nossa senhora, que horror. Não, eu estou errada, peraí. Agradecer a Camila Menezes, oficineira do CAPS, ela está chegando no CAPS para as oficinas, né? É a primeira vez que a gente se conhece. E a Verônica Lima, que está sempre aqui com a gente, que é da redução de danos. Obrigada, gente, mais uma vez pela presença de vocês. E hoje, a gente está recebendo aqui no estúdio o nosso querido, só me ajuda com o seu nome, é igual o meu, dificílimo, Antônio Chamarelli. Antônio Chamarelli, ator, diretor, músico, poeta, escritor, trabalha com terapia floral. Ele já fez muitos trabalhos, assim, é uma lista vasta, então eu tive que selecionar alguns para falar para vocês. A Megera Domada, As Viúvas do Azevedo, A Farsa do Advogado Paterim, prêmios, melhor intérprete no segundo Festival de Poesia Falada da PERJ, falei certo? Melhor direção, Os Crocodilos, de Clocville, no Fez Teatro. Melhor direção em Político, de Aloysio de Azevedo, também no Fez Teatro. É fundador da CIA de Lobos. Essa CIA começou em 2006. Enfim, temos uma demanda de trabalhos do Antônio para falar aqui com vocês. E eu quero que ele dê o seu primeiro bom dia aqui pra gente. Bom dia Yala, bom dia Luiz, bom dia a toda a galera aqui bacana que está aqui presente. E bom dia também aos ouvintes da Rádio Revolução, gostei do nome. É uma honra muito grande estar aqui nessa casa e sob esse nome, né, Nise da Silveira, alguém muito admirado. Enfim, e estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço você ter aceitado. Para a gente é uma honra ter sempre esses convidados aqui. Hoje até a gente fala muito disso, Antônio, porque veio a pandemia, todo mundo ficou muito recluso, querendo fazer todos os programas muito online, tudo muito na vida, né, casa, tela. E a gente hoje está com o programa aqui ao vivo. Temos ainda uma dificuldade para trazer pessoas, porque as pessoas se acostumaram com esse movimento de não ter que sair, a gente entende, né, menos gasto, né, não paga passagem, que é complicado. Mas o ao vivo é sempre diferente, né? É muito melhor. Bem, vamos começar. Eu quero saber, a gente vai começar, clichê, né? Mas como foi que começou a sua paixão pelas artes? Bom, eu já tinha um ambiente em casa, né? Minha mãe pintava, tocava instrumento e resolveu montar um grupo de teatro com os filhos, né? No caso eu era caçula, então foi com as duas filhas mais velhas. E a partir daí ela começou a estudar, entrou para a faculdade de teatro. Ela era professora de escola pública, né, de educação musical, se licenciou como professora de artes cênicas também. Montou um grupo em casa, que era o Grupo Crismarã. No grupo eu era neném, em 1965.
E aí eu não queria saber disso, eu só queria jogar bola, brincar e tal, mas toda vez que tinha assim as festas do grupo de teatro, que tinha jogos dramáticos, exercícios, eu entrava e eu amava aquilo. Eu com 8 anos de idade, eu me divertia muito, era um prazer assim, depois eu não queria dormir, ficava chateando os outros. A galera adolescente, eu novinho, ali já surgiu essa paixão, né? E pela música também, quer dizer, desde pequeno eu também tinha contato com música e eu gostava muito de ouvir. Como tinha instrumento, eu cheguei a tentar tocar alguma coisa, mas assim, eu fui, quando eu tinha 14, 15 anos, eu resolvi tocar violão e comecei a me apaixonar pelo violão. Quer dizer, antes eu tinha tocado instrumentos de percussão, né, samba, aquelas coisas que eu gostava também, mas aí eu fui realmente me ligar ao teatro de uma forma mais efetiva já com 18 para 19 anos. Que aí não teve jeito, eu entrei para o grupo da minha mãe, porque eu quis, e comecei. A primeira diretora foi minha mãe, minha primeira professora de teatro. E a partir dali, só que minhas irmãs tiveram também uma vivência, foi muito rica, né? Elas são pessoas que gostam muito de arte, mas quem levou adiante fui eu, né? Profissionalizei e segui adiante. E a questão da literatura foi, assim, desde adolescente que eu gosto de escrever. Desde adolescente você escreve não só textos, mas poesias também? Principalmente poesia. Depois eu parei durante um bom tempo e retornei mais adiante. Teve picos. Eu até digo que eu sou um escritor bissexto. Tem momentos assim que eu fico muito tempo sem escrever nada, mas sempre lendo. E sobretudo, quer dizer, eu gosto de tudo, adoro contos, mas sobretudo poesia. Né? Poesia assim, é uma paixão muito grande. A poesia no sentido do estilo literário, mas também eu acho que o mundo precisa exatamente da poesia na essência. E a gente pode escutar a poesia sua? Pode. A gente não vai ter um poeta aqui no estúdio, não vai pegar uma poesia, né? Não vai escutar uma bela poesia sua. Tá, o que me ocorre aqui é um soneto que eu escrevi há uns 20 anos, que fala dessa questão dos excluídos e coisas assim, que é o soneto maldito. É isso. Sou sim o dedo infecto na ferida do mundo que por isso me detesta. Sou a bebida amarga que veio à festa, a palavra ácida proferida, que ninguém beija a boca carcomida, nem contemplar ouse hedionda testa, deste que de incertezas mais infesta a já tão incerta e tortuosa vida. Veio o rebento que a criação recusa. Sou olhar atento à empresa escusa, e meu nome soará sempre maldito, já sem saber se sou o fim ou o começo. Prossigo, o meu caminho é sempre o avesso, mas ninguém há de calar o grito. Obrigada. A importância da poesia no teatro, né? Quando a gente faz de teatro, esse trabalho de comunicação com eles, a gente descobre muitos poetas, muitos artistas. Né? Dentro da saúde mental, a gente tem muito artista, e aqui a gente está, ele daqui a pouco está voltando, ele até me pediu, não sei o nome dele ainda, que é novo, ele pediu para cantar uma música. Então a gente descobre muito esses talentos na saúde mental. Então, por isso que é muito importante que os artistas estejam aqui nessa bancada, artistas como você, que tem essa pegada de entender esse lado social. O teatro tem isso, né? O teatro tem esse lugar de fazer transformação de vidas. Você concorda com isso? Totalmente. Concordo inteiramente, vivencio isso. Para mim, até o único momento em que eu parei de fazer teatro, eu fiquei muito mal. Eu continuava a força do teatro, para mim, né? Eu passei a escrever muito, eu passei a fazer argila, eu continuei com música, mas eu só me reequilibrei quando eu retornei ao teatro. É impressionante porque, além da questão criativa, tem a questão lúdica, que é muito forte no teatro, né? Essa coisa do prazer, né? Acho que até dos hormônios que ele vai provocar, que qualquer arte pode provocar, mas o teatro tem uma coisa da interação com o outro. O teatro é uma arte que só se faz com o outro. Eu sempre digo que o teatro é a arte da alteridade, porque você faz para o outro, com o outro, mas mesmo quando você está só no teu processo, o que é o personagem, senão o outro que você acolhe em você. Né?
Então, eu acho que todas as artes são maravilhosas, eu amo todas, mas o teatro tem essa questão da proximidade do social, né? Do ver um outro olhar, sentir uma outra pele, digamos assim. Então, acho que talvez o mais socializante. Mais socializante das manifestações. Você falou para mim uma questão nova que eu achei muito interessante, que foi o teatro que vocês fazem um teatro que nos torna melhores, né? Então tem tudo a ver com esse processo, né, de fazer arte, não só teatro, mas música dentro do táxi, dentro dos capucins, né? Sim. Esse lugar de transformação. Bem, e teatro de grupo? Você fala que sua mãe monta um teatro de grupo, né? E aí você me traz assim, dois lobos desde 2006. De Lobos. Mas do jeito que chamar a gente tá bom. Você deu lobos, tem que chamar certo. Desde 2006. O que você vê na importância de um teatro de grupo? Porque é difícil. Porque você tem que lidar com o ser humano, você tem que lidar com várias personalidades, com a saúde mental de cada um, já que a gente está nesse lugar. E como é que você conseguir, desde 2006, montar essa CIA e estar com ela ainda em 2025? Sim, é uma coisa que eu acredito muito. Eu gosto muito do teatro de grupo. Aliás, ao longo da minha vida, assim, eu sempre busquei, houve alguns momentos em que isso ficou mais difícil. A própria CIA de Lobos passou por algumas crises de menos atividade, de ter um grupo menor. No momento estou com um grupo maravilhoso, realmente, assim, incrível. Porque eu acho que a gente também vai depurando as escolhas e a energia também vai atraindo as pessoas, né, mais afins. Mas, assim, eu acredito muito em dois aspectos, né? Um aspecto artístico, sem dúvida, porque você tem a possibilidade de amadurecer uma linguagem diferente quando você pega atores que entram aqui dentro de uma produção, vem cada um de um lado, com suas influências, pode ser muito enriquecedor por causa da diversidade. Por outro lado, você precisa de um tempo para maturar uma unidade desse grupo. E o teatro de grupo já vem trazendo isso. Uma linguagem que vai se estabelecendo, que vai amadurecendo, que vai também se transformando, mas que vai somando essas informações, essas experiências. Então eu gosto muito, acredito muito, e o meu grande objetivo sempre foi esse. Nesse momento eu estou tendo a felicidade, né, de ter essa companhia que fundei com o Jair Goulart em 2006. E assim, ela se renovou muito, né, praticamente do início. Não tem ninguém, você tem uma pessoa que não está nesse espetáculo, mas que continua junto da gente, mas para mim é muito importante. E tem um aspecto humano, porque você cria vínculos muito fortes, muito de amizade. Você sai dali, vai da apresentação e pô, vamos sair para conversar, para bater papo, para beber alguma coisa, comer. E não é só aquela coisa circunstancial, mas é uma amizade, é um apoio, como é que eu diria? É uma rede de apoio também no grupo de teatro, né? Porque as pessoas ganham uma intimidade, você sabe como é isso, né? A intimidade que a gente estabelece dentro do teatro, nas trocas que a gente faz, é muito forte. Isso não descarta, né? A gente carrega para a vida. Digamos que vira uma família escolhida. Exatamente. Né? Faz parte da vida o tempo todo, né? Porque às vezes fica mais tempo assim do que com a própria família, né? Sim, em períodos assim de proximidade estreia, com certeza. Você está vendo mais as pessoas, você está convivendo mais horas com elas, mais dias na semana do que, às vezes, com a sua família mesmo. Com certeza. E aí você me disse que vocês estão agora no Cândido, em maio. Não, no Cacilda Beck. Cacilda Beck. Por que eu falei Cândido? Alguém comentou comigo. Mas olha, Cacilda Beck. vou estrear uma outra peça do Cândido Mendes Então, também, em julho. Falo sobre ela também. Cacilda Becker agora em maio. E você me diz que no seu elenco tem 4 psicólogos e que sua filha também é psicóloga. E aí eu te trago a esse lugar para a gente conversar e você diz que começa a se interessar até, já se interessa pela saúde mental, né? Porque a arte, ela propõe isso o tempo todo, a gente tem que lidar com as personalidades, com o ser humano. Mas como é que é isso para você? Você lidar com esses 4 psicólogos da CIA,
você fazer um trabalho de biodança com a tua filha? Não, na verdade não. Eu faço, eu sou, digamos assim, aluno, né? Participo de um grupo regular de fundamentos de biodança. Sim. Não tem a ver com a paralelo, mas você não paralelo. utiliza? Com certeza. Eu utilizo, assim, em termos de princípios, coisas que eu aprendi na biodança ao longo de 18 anos, quase 18 anos, vai completar agora em junho, você consegue se mover e encontrar todos esses estados de consciência e tal, que vão te regenerando, que vão te fazendo ter percepções, insights. E o fundamental também é o grupo, é a proximidade das pessoas, o acolhimento, essa força, essa rede do grupo. Obrigado. E a outra dúvida, a outra pergunta é se é terapia floral. Sim, a terapia floral, uma terapia criada na década de 30 por um médico homeopata chamado Edward Bach. Ele descobriu que a energia das flores, elas entram, tem uma energia sutil que entra em ressonância com aquilo que a gente sente, né? Os estados de alma da gente. Então ele começou a descobrir, primeiro ele descobriu 12, depois foi descobrindo mais e descobriu 38 flores que davam efeitos diferentes. Um para um tipo de medo, outro para outro tipo de medo, outro para desânimo, outro para depressão, outro para... tipo assim, né? Várias coisas. Para agitação excessiva. E depois foi descobrindo mais. Então, para essa terapia floral? Sim. Ela regula... Para diminuir um pouco a ansiedade. Também. Depressão, essas coisas assim, né? Também. Sim. Através da energia das plantas. É uma terapia... Assim, os remédios são muito sutis, né? Diferente dos remédios alopáticos. Normalmente, quando você toma, se você está tomando um remédio, você não para, você continua tomando. Mas ela ajuda bastante. Né? Então é isso, é uma técnica que já existe há quase 100 anos. Assim, se expandiu pelo mundo, hoje tem vários sistemas, você vai encontrar tipo 1000 essências diferentes, né? E é muito bacana. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Obrigada, hein, Luiz? Obrigado. Você falou da terapia floral. Você utiliza? Utilizo? Na Hoje vida? vou buscar minha forma. Não, né? E assim, quais os resultados que você percebe nas pessoas que você trabalha, né, com a terapia floral? Olha, eu sempre percebi coisas muito legais, assim, né? Percebia muita A gente está falando de uma terapia alternativa, né? Sim. Assim, porque a gente fala muito de remédio, né? E os resultados dos remédios a gente sabe, que às vezes se conserta uma coisa e estraga outra. Esse é o remédio que eu digo de farmácia. Mas a terapia floral ela tem outro sentido, né? É uma ativação vibracional. Existe até muita caça às bruxas, né? Eu sei que nesse período que a gente passou aí, houve muita caça à pseudociência e algumas pessoas andaram colocando todas essas terapias que eles chamam, né, complementares, né? Não sei se esse é o nome que eles estão dando agora, mas eles chamavam de alternativas. Essas terapias que são vibracionais nesse bojo de pseudociência. Só que é uma outra, se baseia num paradigma diferente, né? Não é o paradigma biomédico, né? A questão da química. Você realmente, tanto na homeopatia quanto no floral, você não consegue provar através da química, porque eles não têm a substância já foi diluída ao nível de energia, porque estão mais ligados à questão da alquimia, né? Mas é evidente, inclusive, todos os testes que foram feitos com placebo, não vou falar da homeopatia porque eu não tenho também conhecimento para isso, mas essas formas de terapia, esses remédios, davam efeitos muito superiores ao placebo. Então, pelo próprio empirismo, né, você percebia a diferença. E o floral, evidentemente, ele não é para a parte física, né, ele é para a parte psíquica, né, ele está num nível de vibração mais sutil, mas também se repercute, né, porque corpo e mente tudo está
tá ligado? Ele serve para ansiedade, né? Para depressão. Estava lendo muito sobre isso e acho que hoje não é um mal do século a ansiedade, né? Então, até pela vida corrida mesmo, deixa a gente muito ansioso. Você tem que ensaiar, você tem que dar aula, você tem que estar preocupado com a estreia, estar preocupado com o público. Então, isso causa uma ansiedade muito grande. Então, essa terapia ela vem para te suprir essa necessidade. Né? Mas assim, ele tem, cada essência tem uma assinatura específica, né? Sim. Então, é meio arquetípico, né? Teve até um livro que ele fala sobre a relação com Jung, né? Com os arquétipos, os florais, não lembro agora o autor, falei a minha aqui. Mas é muito interessante porque justamente você às vezes lê sobre o floral e diz, caramba, eu estou vivendo isso. Ou já me senti nessa situação. Ou às vezes eu passo por isso. Né? E é interessante que você tem para tudo. Tomada de decisão. E é muito específico, tipo medo, tipos de medos diferentes, tipos de depressão diferentes, tipos de ansiedade diferentes. Uma coisa é ansiedade de pressentimento, outra coisa é uma ansiedade de você estar entusiasmado, empolgado demais com uma coisa, e aquilo também te tira do, né? Nesse caso seria um verve, no outro caso um asper, né? Então, cada uma dessas essências, ela tem uma assinatura, assim, digamos, um véu arquetípico que você às vezes se reconhece, tipo, nossa, é isso que eu estou vivendo, né? E algumas são muito nucleares, né? Tipo assim, cara, eu sou esse cara aí. Ninguém é só isso, a gente sempre pulsa, né? Mas há coisas que estão muito presentes na gente. E isso ajuda a dissolver essas coisas que já estão cristalizadas, te faz ter consciência, uma maior consciência do que você está sentindo. E assim, você me perguntou sobre os resultados, eu vi coisas assim muito interessantes, muito interessantes. Inclusive da pessoa chegar e dizer, que é muito comum. Engraçado, eu acho que não tem nada não, mas meu marido disse que eu estou muito mais calmo. E às vezes a pessoa tem insights e chega lá, cara, agora eu estou entendendo por que eu fazia isso. Eu mesmo, vou contar uma experiência minha. Primeira vez que eu fui tomar floral, me deram uma fórmula, me deram um paine, um floral para tudo. E eu não tinha me tocado disso. E cada vez que eu pedia desculpa, e era uma desculpa que eu não tinha razão, é como se batesse um gongo na minha cabeça. Não, por que eu estou pedindo desculpa? Aí quando eu falei isso com a terapeuta, ela falou assim, gente, muito rápido. Uma semana. Porque não tem fórmula, né? Pode levar meses, vai depender de muitos fatores. Uma semana eu já estava consciente de que eu pedia desculpas excessivamente por nada. E lógico que isso aí é um fio que vai levar a muitas questões, né? Mas o simples fato de eu tomar consciência disso já me fez rever coisas. Né? Já é um efeito, né? Muito importante, né? Até para a sua caminhada mesmo, né? Pedir desculpa o tempo todo sem nenhum tipo de questão é um problema. Né? E assim, eu gosto de brincar que o floral faz aflorar. Sim. Assim. E você faz terapia, né? Você falou isso comigo. Sim, faço terapia com psicólogo. Sim, e aí eu queria que você falasse a importância da terapia na sua vida. Você faz há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu parei durante um período, falta de dinheiro, outra coisa, né? E retornei. Passei um momento um pouco mais difícil, muitas questões, muitas querências, e muitas coisas conflitantes. E aí corri atrás, porque é um investimento que vale demais. É necessário. É muito necessário. A gente precisa. A gente ainda tem um mito, né, de que o psicólogo, a terapia, o psiquiatra é coisa de maluco. Discuta isso, né? É o tabu da saúde mental. Da saúde mental, né? Ainda existe, é lamentável. E o artista, na verdade, por ser artista também, né? E o artista, ele é mais livre, né? Ele não acredita muito nesses mitos, né? Nessas questões. Então, te mudou, te deixa, a terapia te tratou, né? Te tirou de lugares muito ruins. Sim. Olha, eu fui mandado para a psiquiatria, para a psicologia, muito cedo, porque eu dei muito trabalho na escola. Eu era uma fã terrível, né? Meu currículo no ginásio eram 7 suspensões, 13 advertências, 2
dois convites para sair da Está escola. assustado. Duas escolas públicas eu fui convidado a sair. Tipo assim, ó, eu falo para minha mãe, olha, tira para ele não ser expulso. E aí eu ia parar em psiquiatras, aquela coisa toda, aquele processo, né? Na época era muito medicamentoso. E depois passou e tal, e eu fui me encontrar na arte, que na verdade eu era contestador, né? Eu era extremamente contestador, e eu tinha uma coisa, talvez, na minha família, como havia muito diálogo, eu não conseguia entender, e eu posso falar português claro aqui? Pode. Estudei na época da ditadura militar. Então era bem complicado, porque isso atravessava a cabeça dos próprios professores. Coitados professores, mas o fato é que isso acontecia. É uma época, né, que infelizmente era assim. Sim, a verticalidade era excessiva. Se hoje falta, às vezes é importante, porque é preciso mesmo ter para contenção, era demais. E eu não conseguia lidar com isso, tinha muita dificuldade de lidar com isso. E desafiava muito, então tive muito problema. Fui parar bem cedo. Mas depois, mais tarde, por volta dos 20 anos, eu estava passando por uma crise e aí eu fui procurar psicoterapia. E fiz durante muitos anos. E me ajudou muito. É um espaço para você, um momento, né, de elaboração interna. E ao mesmo tempo não é para parede, né? Você tem uma outra pessoa. E quando existe essa química, né, quando estabelece uma relação, é fundamental. Eu recomendo a todo mundo. Faça. É o seu momento, né? Porque a minha filha faz também, desde os 13 anos de idade. E eu acho que hoje ela tem 21, mas ela passou pela adolescência e fazendo, né? Fazia não como faz hoje, não era tão pontual. Hoje já tem uma pontualidade. Mas eu acredito muito que a terapia ajudou a passar por essa adolescência com a tranquilidade para chegar aos 20 anos hoje. Né? Teve essa ajuda, porque às vezes sua mãe, sua casa, né, não funciona, né? Então, essa ajuda do terapeuta profissional é muito importante para jovens. Você passou na sua juventude, né? Eu vejo você muito calmo, você sempre foi assim. Não, calma, né? Gente, eu tô aqui falando com ele, eu tô calma, eu não sou calma. E você está trazendo uma paz, não é? Sempre foi assim, Antônio? Olha, tem um conceito lá calmo, né? Eu acho que de uma maneira geral eu sou. Quer dizer, há momentos que não, há momentos que eu sou bem ansioso, há momentos que eu estou nervoso, mas assim, eu até uma amiga querida lá, triste, da Descer de Louros, que no momento não estava no Rio de Janeiro, que ela falou assim, Antônio, é biodança? Eu vou fazer biodança para ficar que nem você, com certeza, qualquer coisa boa, biodança ajudou muito. Mas o que é? Não, porque está tudo caindo, aqueles problemas de proximidade de estreia, e você está tranquilo. Eu falei, não estou talvez tão tranquilo, mas eu aprendi pelo menos a não repassar as minhas questões para o outro. Acho que aí é um amadurecimento, né? Então, aquela coisa, se eu chego um ator atrasado, próximo da estreia, eu posso até querer matar ele, não quero, mas assim, posso até fazer, cara, deixa eu fazer isso, não sei, mas eu não vou fazer isso. Porque o que isso vai acontecer? Ele vai ficar mais nervoso, vamos criar um conflito, né? E vai se envenenar todo mundo. Melhor que depois, calma, conversa no final, o que aconteceu? Não sei o quê, pronto. Então, essa gestão de crise que a gente só aprende realmente com a prática, de tempo de grupo, às vezes dá a impressão que eu sou calmo demais. Eu acho até que eu sou, na média hoje, mais calmo, mas há momentos que eu estou bem ansioso, estou bem agitado. Aqui você está ótimo, todo estudo está adorando. Você só está calmo, né? Uma tranquilidade incrível. Bem, Camila. Posso fazer daqui mesmo? Ah, vem aqui. Olha para ele. Antônio, eu quero dizer que é um prazer te ouvir, né? Eu queria perguntar, você falou um pouquinho do seu início, começa com a influência da sua mãe, né? E eu queria dizer, perguntar de onde que vem hoje a sua inspiração, as suas influências. Porque eu acho que a gente começa sempre de um lugar, a gente pensa que não, mas sempre tem uma coisa
familiar, né, ali. Mesmo que não seja, que os nossos pais ou família não seja artista, tem uma coisa de contexto familiar que nos envolve e nos leva para a arte de alguma forma. Pelo menos em grandes casos são assim. Eu queria saber hoje qual é a sua influência e quais são as suas inspirações. Poxa, a pergunta é muito interessante. Eu agradeço. Agora eu nem sei te dizer. É tanta coisa, né? Eu acho que assim, a arte está na vida, né? A vida toda, a gente olha para a natureza, está tudo ali, né? A beleza, a sedução da natureza, as coisas se fazem bonitas, né? As flores são bonitas para serem fecundadas, então está tudo ali, né? Está tudo nessa... O canto dos pássaros, que é uma coisa que eu adoro, né? Aliás, os sons da natureza, eu amo, né? Adoro ir para a beira da praia. Minha namorada mora em Arraial do Cabo, eu vou para lá quando posso, quando eu não estou em temporada, e fico ali só querendo escutar aquela coisa. Eu acho que tem todas essas inspirações, mas assim, coisas que a gente vê, depende muito. Eu não sei, existem fatores, né, externos que te influenciam o tempo todo, porque eu acho que nós artistas, nós seres humanos, né, todos os seres humanos são artistas, então alguns desenvolvem mais, né, mas somos antenas, né, antenas do tempo, né, a gente tem uma percepção desse espírito do tempo, esse Zeitgeist, né, que a gente vai traduzir coisas. É até interessante que minha mãe, às vezes, minha mãe que era artista, mas era mãe, assim, tudo é sempre mãe, ela às vezes olhava poemas meus e dizia: filho, você está me bonito? Não, isso é uma ficção. Mas é claro que eu visitei esse momento. No momento eu passei por ali para conhecer, para poder falar disso como uma propriedade. Mas eu estou falando de coisas que às vezes eu vejo, né? E o processo criativo é muito inconsciente. É muito inconsciente. É que, na verdade, ele é sempre uma conversa, né? O consciente com o inconsciente, se ele for só inconsciente, ele também não chega a ter o burilamento artístico, mas sem esse processo inconsciente, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem todas as influências externas, mas como isso reverbera a partir do teu interior, que vai sendo transformado por toda a vivência, é sempre essa via de mão dupla. Influências eu tenho muitas, né? Claro, porque eu sempre apreciei muitos artistas, tanto na música, quanto no teatro, quanto na literatura, mas eu não saberia nem te dizer. Agora, eu acho que também as pessoas que eu vejo, os artistas que eu vejo, as pessoas na rua, a vida cotidiana, me influenciam muito, né? Eu percebi. Não sei se eu respondi, acho que a pergunta foi difícil para mim. Muito obrigada. Gosto de uma pergunta que, mais do que resposta, suscita mais perguntas. Sim, eu sim. Fiquei com elas aqui. Obrigado. Obrigada, viu? Primeira vez dela corajosa, viu? Porque as pessoas ficam com muito medo desse lugar, né? Microfone, a gente que trabalha com arte, né? Do hora que eu falo, eu tenho coragem de subir ali, não. Vai fazer uma primeira aula de teatro, nunca mais quer sair, né? Supera. Supera. Antônio, divulgar, né? Porque a gente, passa muito rápido. Já são 11h26. E porque é bom, né? Porque é bom tem uma dinâmica rápida, né? Obrigada. Eu quero que você divulgue aí, né, a sua estreia agora no Cacilda Becker. Maio e fale de julho, aproveita. Falo de julho, eu vou falar, tem duas coisas em julho. Maio, eu estou lá, estamos lá no Cacilda Becker, né? Eu, Antônio Chamarelli, direção, Marco Guaíba, Eduardo Lage, Ana Ramos, Leidiane Sena, Lori, Rafael Maia, são os atores maravilhosos, Priscila Lanter, a iluminadora e maquiadora, Jacob Azan, a cenógrafa e figurinista, Kátia Carbonel, a produtora executiva e outras pessoas que se agruparam à equipe, né? Geral, a ficha técnica também, maravilhosos. Estamos lá sábados e domingos, sábados às 20 horas, domingo às 19 horas, no Teatro Cacilda Becker, pertinho do Largo do Machado, Banco Catete 338. Preços populares, né? 40 e 20. Nós estamos também, vamos estrear Olhos Negros, 4 contos de Tchekhov, aí com outro grupo, com o Grupo de Teatro, eu sou diretor de cena lá, um roteiro e uma direção minha a partir de 4 contos do Tchekhov, e aí tem lá Helena
Nela Barroso, Vânia Teles, Elaine Talce, Heloísa Cavalcante, Clóvis Pontes, Antunes Neto, a Luísa é de Paulo Emídio e eu sou executiva de Cátia Carbonel também. E estaremos lá no Teatro Cândido Mendes aos sábados 17h30, horário molezinho assim, 17h30, horário bom. Um espetáculo super gostoso, uma comédia dramática, quer dizer, comédia assim, chama de comédia, porque tem momentos mais cômicos, momentos mais dramáticos, encontros de Tchekhov, lá no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. Aí também vão estrear uma peça minha, de Silvia Teixeira, com Robson Duarte, Arthur Velasco, chamada Uma Linha sobre o Abismo, que eu escrevi em parceria com o Fábio Terre. Vai ser no Cine Teatro Joia, em julho. Então é isso aí, meu comercial. Antônio, obrigada. Quero muito agradecer, porque assim foi muito em cima, desculpa por isso, né? Já conheço você há muito tempo, porque temos amigos em comum, já nos encontramos muitas vezes, Kika, Gedivan, que são nossos amigos, né? Sim. Mas quem me lembrou, falou, chama o Antônio, foi o Davi Israel. Sim, Né? meu Que parceiro, um grande iluminador, amigo, né? Uma pessoa que está sempre junto. meu colega de Instituto de Educação. Você Ele conhece, é uma pessoa ímpar, né? Especial demais. Eu chamo ele de MacGyver, né? Porque tudo que a gente precisa, ele resolve. Então, quero agradecer ao Davi. Mais uma vez, agradecer a parceria com o CAPSE, a D3 ao Seixas, aqui do Gente Dentro. Agradecer mais uma vez ao Luiz, a quem está nos ouvindo, os nossos ouvintes de quinta. O programa fica no ar no Instagram, né? Quem quiser voltar e assistir a gente, estamos lá. Sempre que tiver algo para divulgar, fique à vontade. O programa é toda quinta, mas tem a rádio, tem outros programas, Espaço da Diferença, Encontro Marcado. Então, eles estão sempre colocando no ar divulgação de espetáculos, exposições, enfim. A rádio é uma rádio de saúde, mas que é muito voltada para a cultura. Né? Os programadores, os gestores gostam muito, vão ao teatro sempre. Então, obrigada por ter vindo, ter saído de casa nessa manhã de quinta, ter deixado o seu trabalho também, porque eu sei que você pediu. Inclusive, eu vou agradecer ao Imachem. É isso que eu ia falar. Por favor, Meu amigo agradeça Xerém, agradecer porque me liberou da aula para eu poder estar aqui hoje. Ele Dar estava. essa aula outro dia, mas eu ia dar aula lá no Coletivo Sem Ribalta, que é um trabalho muito bacana na Praça Afonso Pena. Nossa, o Imachem tem um trabalho de um Papai Noel, né? Sim, também. Uma escola de Papai Noel, faz um trabalho de circo da praça, né? Eu conheço bem esse trabalho dele. Então, mais uma vez. Eu quero agradecer a todos vocês a participação da galera, muito bacana. Luiz, Ayala, e sempre uma honra muito grande. Sempre que me chamar, eu venho correndo. Obrigada. A gente vai fechar o programa. Quero agradecer a Elaine Morgado por ter mandado 2 músicas para a gente abrir o programa. A gente abriu até o programa antes, né, para colocar as músicas da Elaine. Obrigada, querida. E fechamos com o Alan Ribeiro, que é um dos apresentadores do Espaço da Diferença, que é aqui no estúdio também. Obrigada, gente. Até quinta que vem. Apresentador do programa Espaço da Diferença.